Servir não é apenas uma tarefa, é um chamado, um propósito que transforma vidas, começando pela nossa. Quando servimos, encontramos alegria, descobrimos o poder da colaboração e sentimos o amor de Deus fluindo através de cada atitude. Nessa nova temporada, vamos juntos redescobrir o valor de servir, porque o voluntariado não é sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Prepare-se para servir, prepare-se para crescer, prepare-se para viver a cultura do voluntariado. Batista Memorial, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Como é bom fazer parte do reino de Deus, um reino de serviço, um reino de amor, de graça, de acolhimento. E Deus nos dá o privilégio de vivermos uma cultura que revoluciona a nossa forma de enxergar a nossa vida e a vida em comunidade. Como é bom viver a vida em família. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler apenas esse versículo, texto bastante conhecido. Maravilha. 1 Pedro 2, 9. Quem achou diz amém. Vocês estão rápidos, eu que estou devagar hoje. Vamos à leitura da porção da palavra do Senhor. Diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, oraremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela palavra que nós lemos. A minha oração é que o Senhor ministre com liberdade no nosso coração e que Ele seja terra fértil para que a sua palavra germine, cresça e dê fruto na nossa vida. Nos ajude a sermos edificados, a encontrarmos edificação nesse tempo, para que a palavra do Senhor frutifique em nós, para que nós possamos enxergar o Espírito de Deus agindo também na nossa vida, na vida da nossa comunidade, e para que o nome do Senhor seja engrandecido. É por isso que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de iniciar o sermão, eu não vou me delongar muito. Tem algumas coisas importantes para comentar. A carta do apóstolo Pedro é escrita e direcionada a uma comunidade que passa por um período de perseguição, de ostracismo, de falta, de esquecimento. E é para essas pessoas da igreja da Ásia Menor, que vivem em movimento, que ele escreve a carta fazendo uma citação direta ao versículo 6 do capítulo 9 do livro de Êxodo, onde ele diz que estes são o povo sacerdote, nação santa. E essa mensagem, ela vem de forma poderosa a pessoas que estão marginalizadas, à parte, desconectadas, perseguidas. E então, tudo isso ganha uma nova cor, porque um texto identitário do povo de Israel agora está sendo estendido sobre todos os cristãos. Nós, assim como Israel, somos chamados sacerdotes de Deus. E essa é uma mensagem profunda, poderosa, impactante, que diz muito sobre o que Deus diz que você e eu somos. E então, nós conseguimos enxergar o tema da nossa mensagem de hoje. Cada crente, um sacerdote. Vou fazer aquele negócio de pastor, repete comigo aí. Cada crente, um sacerdote. Cada um de nós foi chamado
a ser sacerdote do Deus vivo. E nós vamos enxergar um pouquinho as implicações disso. E para isso eu queria falar sobre esse primeiro tópico. Você já se sentiu em algum momento da sua vida desconectado do grupo, não pertencente, meio fora da realidade das outras pessoas e se sentiu excluído? Sabe quando você, não sei se aqui na igreja tem alguns militares, quando você se muda para um novo lugar, ou se você é filho de militar, você deve ter vivido talvez um pouquinho mais disso, e você tem que se reenturmar, você se sente meio à parte do que é aquele grupo de convívio, e você precisa criar novos laços, e você se sente sozinho. Esse sentimento de falta de amigos, ou até mesmo de deslocamento, você está fora de casa, essa é a sensação de não pertencimento. E ela é uma sensação dolorosa, porque ela só pode ser remediada com o tempo. Nós precisamos de tempo para nos sentirmos parte de alguma coisa. Nós precisamos de tempo para criar vínculos, identificação. Então, fazer parte de algo exige em nós um processo doloroso, de confiança, de esforço. Eu lembro quando cheguei aqui na Memorial a primeira vez, era março de 2011, estava tendo aqui no Espaço Alternativo um acampa dentro da Rede TIM. E eu vim para cá porque uma colega minha, que era lá da minha sala, eu vi que ela era crente, aí eu perguntei, sua igreja vai ter acampamento de carnaval? E ela, não, vai ter um acampa dentro. Eu falei, então eu vou. E eu não conhecia ninguém, eu conhecia só ela, e ela era menina, então chegou aqui na igreja, ela ficou com as amigas dela e eu fiquei assim. Aí eu me entrosei num grupo, me entrosei no outro, aí estava tendo um campeonato exatamente nesse canto aqui, eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida, estava tendo um campeonato de fazer piada. Aí eu quis fazer uma. Vocês veem que eu não prego e conto piada porque eu sou ruim nisso. Tem outros pastores na equipe que são melhores do que eu nisso. Eu passei uma vergonha colossal. Lembro disso como se fosse ontem. Vergonha a gente lembra fácil. Para se sentir pertencente, a gente tenta olhar os processos e a gente desanima. Mas aqui nesse texto o apóstolo Pedro, ele dá um senso de identidade profundo, baseado em algo que já está estabelecido. A palavra de Deus diz exatamente quem nós somos. Você e eu, assim como o povo de Israel, somos sacerdote. Pedro lhes está dando uma nova identidade e um novo nome. Esse povo agora é sacerdócio real. Ele nos lembra de que nós não somos apenas um grupo de pessoas, mas somos o povo de Deus escolhido para algum propósito. Posso te dizer uma coisa? Você é sacerdote, você é povo de Deus, amém? Para uma finalidade. Você não é sacerdote e povo de Deus porque você é lindo ou linda, ou porque você é muito inteligente, ou porque você é extremamente correto no seu trabalho, ou porque a sua moral é ilibada. Você é povo de Deus, sacerdote, nação santa, porque Deus tem um propósito em te tornar povo de Deus. E nós vamos entender esse propósito porque ele tem uma relação direta com a nossa mentalidade de igreja. Olha só, o que nós também conseguimos enxergar no título de hoje, cada crente um sacerdote. A gente não está falando só sobre um sacerdócio exclusivo para uma mentalidade de igreja, para uma elite religiosa. Não é só o líder do ministério de casais, o pastor, o diácono, a irmã que é voluntária com as crianças. Todos nós somos. Então, estamos falando de uma verdade radical que cada um de nós precisa viver em Cristo. É sobre a responsabilidade de servir a Deus e servir aos outros. Para a gente entender isso, precisamos revisitar o entendimento de Deus, de qual é a função de um sacerdote. Se você der uma lida no capítulo 19 de Êxodo, a gente tem um direcionamento do Senhor para que Israel se posicione como uma espécie de sacerdote das nações, como aquele que representa a voz de Deus no meio do povo e como aquele que também é o instrumento do Senhor para a santificação de outras pessoas. Quando existe uma promessa citada a Abraão, Deus diz que faria dele pai de multidão e que por meio dele todas as outras famílias do mundo seriam alcançadas. Você entende que essa mentalidade do serviço faz parte do que significa ser sacerdote? Não é à toa que a tribo de Levi, ela é separada para o
serviço. Os sacerdotes não acumulavam bens para si, não tinham posses bélicas, não tinham terras, mas eles estavam completamente dedicados ao serviço. O sacerdote é alguém chamado para o serviço. Você pode dizer glória a Deus aí no seu lugar, porque isso é maravilhoso, que delícia. Deus nos chamou para o trabalho, amém? Nunca foi tão bom ouvir que a gente ganhou mais serviço nas nossas rotinas já tão puxadas quanto nós vivemos hoje. Então, o primeiro tópico da mensagem é o fim do muro entre o obreiro e o membro. Todo crente é um sacerdote, rompe com a antiga divisão entre clero e leigos. Não há mais uma elite espiritual que tem acesso a Deus e o resto espera que essas pessoas intermediem. Cada crente é um ministro. Esse ponto é crucial para a gente entender por que você e eu precisamos servir. Servir na mentalidade do reino de Deus não é opcional. Servir é parte do que é ser reino de Deus. Ser reino de Deus sem o serviço não é ser reino de Deus. O serviço faz parte do que você e eu somos. Porque quando nós entendemos que todos nós somos ministros, nós não podemos estar à parte. Nós não podemos viver uma experiência de igreja separado dos demais. Você e eu precisamos servir. Você e eu precisamos ser sacerdotes. O sacerdócio de todos os crentes nos convida a deixar a mentalidade de consumidor e de contribuinte para entender que somos salvos para servir e não para sermos servidos. Todos nós aqui fomos salvos, se é que você é salvo, para servir. Nós fomos chamados a entregar diante do Senhor as nossas mãos para o trabalho. Você e os ministros que servem em cargos dentro da igreja. Sim, existem ministros com cargos, mas existem ministros que também servem, independente das indicações da Assembleia, independente das convocações, independente das gestões da equipe ministerial, dos pastores dessa casa. Cada crente com seus dons, talentos, até com a dúvida sobre eles, mas com o seu tempo e sua disposição, mas principalmente com a sua visão sobre qual é a sua identidade, serve. Porque se nós somos sacerdotes, nós temos a mesma responsabilidade. Cada crente, um sacerdote. Não existe mais uma separação entre membro e obreiro. Pare de esperar que o pastor e os líderes digam que você precisa servir ou o que precisa ser feito. Pergunte a si mesmo: onde eu posso servir? Onde que a minha contribuição faria a diferença? Coloque a sua vida como resposta às necessidades da sua comunidade. Todo crente é um sacerdote, não existe elite espiritual e cada crente é um ministro. Eis a nossa identidade. Uma vez que nós entendemos isso, é semelhante a uma grande orquestra. Eu não sei se você gosta de música clássica, mas eu adoro. De vez em quando dava para ouvir na TV aberta, acho que era na Cultura, tinha umas orquestras tocando de noite. Nossa, eu adorava ouvir aquilo. E é muito louco porque a gente pensa que a figura de destaque é apenas o maestro, mas dentro do andamento da orquestra, cada um dos instrumentos tem o seu momento, o seu brilho. Inclusive o cara que fica diante de um tambor imenso com duas varetinhas e faz trum, e ele não aparece mais na música. Cada um de nós tem o seu espaço, o seu encaixe. A beleza da harmonia vem da colaboração de cada um tocando a sua parte, o seu instrumento, da mesma forma como a igreja é o corpo de Cristo, uma orquestra espiritual, onde o crente é chamado para tocar o seu próprio instrumento. Você e eu precisamos fazer parte do que Deus está ministrando. Deus ministra às pessoas, acraseado, por meio da igreja. Nós somos aqueles que servem a condução do grande maestro. Todos nós.
com os nossos talentos, com os nossos dons, precisamos estar alinhados com isso. Segunda coisa, nós precisamos enxergar a capacidade que vem da identidade. Uma pergunta que muitas pessoas tramitam na cabeça é: poxa, mas eu não tenho exatamente um dom, um talento, uma qualidade, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu me lembro quando me converti, eu participava de uma igreja bem pequenininha, e lá, pasmem os irmãos, eu era backing vocal e baterista. É mole. Eu cheguei aqui em Campo Grande e falei: nossa, essa igreja é legal, vim naquele campo para dentro. Falei: eu vou querer servir aqui, meu pastor me ensinou que a gente tem que servir e tal. Aí eu cheguei aqui, o primeiro culto de domingo, o Aleph estava lá, lá com os braços lá. Eu falei assim: Senhor, me dê o entendimento de onde mais eu posso servir. Aí eu fui ajudar no ministério infantil. Cada um de nós tem limitações, dons e talentos, mas a grande questão que nos movimenta é a vontade de partilhar algo, de fazer parte. Nós precisamos sentir necessidade de fazer parte do que é a vida em comunidade. Afinal de contas, é para isso que serve ser igreja. É você se sentir pertencente ao grupo, é você colaborar com o andamento desse negócio. Não é só eu botei o dinheiro. Eu faço esse negócio funcionar também. Eu também sou uma das pessoas que acolhe, que sorri, que ensina, que cuida, que zela, que trata bem, que direciona, que faz funcionar, que chega mais cedo, que prepara, que organiza, que investe, que cuida, que ora. Cada um de nós fazemos essas coisas funcionarem. O serviço não é algo que nós fazemos para ganhar salvação, mas é algo que nós fazemos porque nós já fomos salvos. É a expressão natural de um coração transformado. A beleza do sacerdócio real está em que a nossa capacidade para o serviço não é baseada nas nossas habilidades naturais, mas na identificação que recebemos de Cristo. Então nós não precisamos já saber o negócio todo, nós aprendemos juntos. Por isso tantas capacitações, treinamentos, discipulados, acompanhamentos, porque nós precisamos aprender, melhorar, fortalecer as nossas capacidades. Você e eu precisamos aprender a sermos excelentes. O serviço não é algo que nós fazemos para ganhar a salvação, mas é algo que mostra por que você e eu fomos salvos. Terceiro tópico. Aliás, antes do terceiro tópico, quase que eu esqueço a ilustração. Imagine que você já deve ter visto em algum lugar, pelo menos num filme, um farol. Você já viu? Quem aqui já viu um farol? O farol serve para guiar os navios na imensidão do nada dos mares no escuro. E o farol, embora seja um elemento iluminador, ele reflete uma luz potente que está acesa dentro de si. Nós não estamos vendo a lâmpada em si, mas um reflexo da luz interna de dentro da estrutura do farol. Assim funciona na minha e na sua vida. As coisas que nos impulsionam ao serviço não estão vindo de forma externa, mas estão dentro de nós. É a nossa identidade de sacerdote que é suficiente para que nós entendamos o nosso papel na comunidade. Você e eu precisamos servir aos nossos irmãos e aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eis o nosso chamado. Agora sim, o propósito do sacerdócio. O versículo 9 não termina com a nossa identidade, mas ele nos dá um propósito, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O serviço e o voluntariado não são fins em si mesmo, mas eles são meios pelos quais nós proclamamos a glória de Deus. O serviço é a nossa narrativa, ele é a nossa pregação silenciosa, é o que torna visível o amor de Deus. É através do seu e do meu ato de serviço, de dedicação, de organização, de prioridade, de submissão, que nós tornamos visíveis os valores do Deus vivo. É através do acolhimento que você
entrega ao sorrir para alguém na recepção, que nós comunicamos que o nosso Deus é agraciado. Aliás, que o nosso Deus é gracioso e que nós somos agraciados. É através do nosso trabalho que nós comunicamos a beleza, a grandeza e o poder, mas principalmente o amor de Deus. Ele só é visível pela vida da igreja. O mundo só verá Deus por meio da santidade da igreja. O mundo só verá Deus por meio do cuidado e do serviço da igreja. Quem acolhe os perdidos e provê aqueles que têm falta é Deus, por meio de quem? Da igreja. Você e eu, enquanto servimos, comunicamos a glória de Deus, comunicamos o caráter de Deus, comunicamos sua visão, o que para Ele é importante. Nós somos tirados das trevas para a luz, a fim de que possamos mostrar quem é o nosso Deus. Então você e eu precisamos servir. Todos nós estávamos sentenciados à morte, mas somos chamados ao serviço. Eu estava vendo uma série uma vez e o personagem disse assim: todos os homens devem morrer. E a resposta para entrar lá no clubinho era dizer: todos os homens devem servir. Na hora eu me lembrei da palavra do Senhor, porque a sentença que havia sobre mim e sobre ti, meu irmão e minha irmã, é que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas a sentença de morte foi riscada e sobre nós foi escrita uma nova sentença: todos os homens devem servir. Porque é o serviço que mostra a quem nós estamos servindo. O Deus que, em vez de ser servido, dobrou os seus joelhos e serviu. É profundo ou não é? Continuando. Imagina a experiência de chegar num lugar que tem um jardim muito bonito. Você chega num lugar que tem aquelas flores todas separadas por setor, a graminha bem verdinha, tudo muito bem cuidado. A gente olha para aquilo e fala: nossa, que lindo o trato disso daqui. E é por meio disso que nós reconhecemos o trabalho, então, de um bom jardineiro. É pela beleza do serviço posto que nós podemos dizer: quem é esse que fez esse serviço? É através da beleza do serviço da comunidade que as pessoas dizem: grande é o jardineiro. Já dizia o sábio: o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Ai, ai, ai. Como quebrar o clímax da mensagem. Recapitulando, nós, a partir do entendimento de 1 Pedro 2,9, quebramos a barreira entre o púlpito e o banco, e entre os líderes e os membros. Não existem mais barreiras, existem, na verdade, espaços compartilhados de serviço. Todos nós precisamos uns dos outros. Às 7 horas da manhã, se você chegar aqui no espaço alternativo, certamente você já vai encontrar alguém fazendo um café ali para a equipe de voluntários e para os visitantes. Certamente você verá o pessoal já vindo, ligando os equipamentos, preparando o ar-condicionado, arrumando as cadeiras, organizando a ordem de culto lá no computador, preparando as letras das músicas, montando as câmeras, preparando a iluminação, colocando água para as pessoas que vão servir aqui em cima, organizando todos os assentos que precisam ser reservados, preparando o ambiente, ligando as maquininhas, colocando tudo para funcionar, para que todos os crentes possam chegar aqui e servir a Deus com suas palavras de louvor, de adoração, com as suas contribuições, com as suas orações, com seus ouvidos, porque nós servimos. E na outra semana, esses que antes estavam cedo aqui servindo, estão sendo servidos. Enquanto nós cuidamos mutuamente uns dos outros, nós exercemos sacerdócio de discipulado e de cuidado mútuo. Você e eu somos chamados a servir uns aos outros. A nossa missão é dupla. Nós precisamos servir a Deus e servir ao próximo. Você e eu precisamos manifestar a glória do Deus vivo através daquilo que Ele fez por mim e por você. Nós precisamos servir as pessoas, usar do nosso sacerdócio para que outras pessoas sejam conectadas com o Senhor. Se toda a estrutura que nós fizermos aqui, a cada domingo, levar ao menos um pecador para a glória, todo o esforço é válido. Você pode pensar assim: é muito pouco.
todo o gasto de energia, a conta de luz não está barata, e vai subir mais um pouquinho já, você está ligado. Todo o gasto de esforço, de agenda, de tempo, os pneus gastos, a gasolina, que também está cara. Todos esses esforços, se um pecador se arrepender e deixar o seu caminho de desgraça e andar com o Senhor, cada um dos nossos esforços valeu a pena. A nossa vida ganha sentido quando o outro é salvo, alcançado, quando alguém enxerga a graça de Deus, quando o pecador tomba diante do amor de Deus, constrangido pelo acolhimento. O que acolhe as pessoas é a graça do Senhor visível na vida da igreja. Então, indo para as minhas aplicações e considerações finais, você e eu precisamos proclamar as virtudes de Deus. Precisamos servir, porque é servindo que nós comunicamos a nossa fé. E a igreja, ela acaba sendo então não um lugar onde as pessoas estacionam, onde as pessoas se acomodam e sentam aqui, são espectadores do show que nós fazemos no domingo. Aqui se torna um lugar onde nós enviamos pessoas. Então deixamos de ser um porto e um cais e nos tornamos então uma plataforma de lançamento, onde nós podemos enviar mais e mais sacerdotes do Deus vivo, mais e mais sinalizadores da graça de Deus. O sacerdócio não é uma função que se exerce apenas no templo ou nos cultos, mas ele se manifesta no dia a dia, em cada uma das oportunidades que nós temos de comunicar a fé no Deus em quem nós cremos, nos pequenos atos de voluntariado, nos grandes gestos de serviço que nós vemos o nosso sacerdócio. Você e eu precisamos servir. Você e eu não podemos estar apenas assistindo. Deus tem coisas grandes demais para fazer na nossa vida que sentados nós jamais contemplaríamos. Você e eu somos parte do que Deus está fazendo do mundo. Então, qual é o incômodo que o Espírito Santo planta no seu coração essa manhã? Não é de se estranhar que o Espírito Santo convide ou aponte a você aonde está faltando no seu coração e no meu coração a entrega, o serviço. É a nossa falta de entendimento sobre quem nós somos em Deus. É a nossa falta de entendimento sobre o que Deus quer fazer por meio de nós. Bom, a realidade bíblica está posta. Você e eu fomos salvos para obras que foram pensadas desde a eternidade. É assim que nós vivemos. Então, o desafio é que você e eu vivamos a cultura do voluntariado. Uma cultura revolucionária, não no sentido pejorativo, mas que muda todas as coisas de lugar e nos coloca de joelhos dobrados, prontos a servir.